Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, como é bom estarmos reunidos neste recinto sagrado para juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Você que me acompanha em casa, leia comigo. Lucas capítulo 8, verso 40, 41, 42, verso 49 ao 56. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam o esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era o chefe da sinagoga ou da igreja, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa de sua casa, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e planteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, a tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que texto maravilhoso! Aqui o evangelista Lucas narrando, Mateus também, ele narra esse mesmo episódio, Mateus capítulo 8, do verso 28 ao 33. Marcos também, ele comenta no seu evangelho, no capítulo 5, do verso 1 ao 14. Mas Lucas aqui, ele diz que quando Jesus voltava da região dos Gadarenos, aonde ele expulsa aproximadamente 6.000 demônios da vida daquele homem. Quando Jesus ele sai dos Gadarenos, que chega à terra firme, ao chegar em Cafarnaum, na beira do mar, tinha uma multidão lhe esperando. As pessoas estavam atrás de Jesus,
uns por curiosidade, outros atrás de milagres. Meus amados irmãos, mas o texto nos chama a atenção. Antes de nós chegarmos até a presença de Jesus Cristo, primeiro, nós temos que ter fé. Quando chegamos à presença de Jesus, ou à presença de Deus, primeiro, é necessário que se tenha fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, nos fala sobre isso. Olha o que diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensam todos quantos se chegam a ele. Aleluia! Então, meus amados irmãos, quando chegamos à presença de Jesus ou à presença de Deus, primeiro é necessário ter fé. E em segundo lugar, precisamos ter fé. E em segundo lugar, devemos chegar até a Ele, reconhecendo quem somos, com humildade. Devemos chegar a Ele com humildade. Pois quem se humilha aos pés do Senhor será exaltado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 23, verso 12. É aos pés do Senhor, é nos pés do Senhor que nós nos igualamos às pessoas. É nos pés do Senhor que não existe o rico, o pobre, o branco, o preto, o sábio, o ignorante. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, as classes têm que cair por terra, porque nós estamos na presença do Senhor do universo. Reconhecemos quem somos, e para isso, meus amados irmãos, Jairo, ele teve que fazer isso. Jairo, ele era príncipe de uma sinagoga judaica, e os judeus, principalmente os fariseus, que ele era um, eles não gostavam de Jesus, eles tinham preconceito com Jesus. Então o partido de Jairo, as pessoas do convívio de Jairo, tinham ódio de Jesus. Foi eles que planejaram a morte de Jesus. Então Jairo aqui, primeira coisa, ele tinha que reconhecer que a sua religião não valia de nada. O que é que Jairo tinha? Jairo tinha um fardo, e ele precisava de ajuda. Nós vemos também à frente que quando Jesus Cristo ele vai para a casa de Jairo, no meio do caminho ele encontra uma mulher, a mulher que tem um fluxo de sangue. A filha de Jairo tinha 12 anos, e esta mulher que entra em cena aqui no trajeto, havia 12 anos que sofria também de uma hemorragia. Então os dois, Jairo, o religioso rico, e a mulher, uma pobre mulher,
que os autores, nenhum, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas, dá o nome dela, só diz uma mulher. E é nesta situação, igreja, que se encontravam estas duas pessoas, pessoas que tinham fardo e precisavam de Jesus para lhe ajudar no momento certo. Meus amados, tema desta mensagem: continue crendo, mesmo que as pessoas ao teu redor não acreditem. Continue crendo, mesmo que as pessoas ao teu redor não acreditem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus amados irmãos, todo aquele que se humilha será exaltado. É nos pés do Senhor que nós nos igualamos. Um rico religioso e uma pobre mulher doente. Verso 47. Olha o que diz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista do povo a causa que havia tocado nele. Então nós vemos aqui uma pobre mulher prostrada aos pés de Jesus, e nós vemos também um homem rico, religioso, prostrado aos pés de Jesus. Verso 41, veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés do Senhor, lhe suplicou, disse: Senhor, chega-te até a minha casa, porque a minha filha está moribunda, está enferma. Meus amados irmãos, nós vemos, os dois tinham fardo. Esta mulher, este homem que tinha uma filha à beira da morte, e esta mulher que sofria há 12 anos. Jesus Cristo, ele veio para curar o corpo. Jesus Cristo veio para libertar os cativos das garras de Satanás. Jesus Cristo, ele veio para salvar a alma. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 11. Jesus Cristo, ele veio para curar, libertar e salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, na caminhada com Jesus, mesmo caminhando com Jesus, muitas pessoas se enganam. Disse: não, eu andando com Jesus, nada vai acontecer comigo. É como se ele achasse ser melhor do que os outros. É como se ele tivesse blindado. E isso não acontece, igreja. Mesmo caminhando com Jesus, as circunstâncias vêm, as circunstâncias aparecem. Mas eu digo para você, digo para a igreja nesta noite: mas Cristo está contigo. Mesmo que as circunstâncias venham, Jesus Cristo está contigo. E Ele diz: creia somente, continue acreditando, porque a última palavra vem do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas chegará um momento em nossa caminhada com o Senhor que recebemos maus notícias, recebemos notícia desagradável. Nós vemos aqui, irmãos, que quando Jairo convida o Senhor, se prostra aos pés do Senhor e diz: Senhor, a minha filha chega até a minha casa,
pois tenho uma única filha, de 12 anos, que está a quase a morte. Meus amados irmãos, só que nesta caminhada, enquanto eles iam, a multidão começou a apertar Jesus. Isso está no verso 43. E foi nesse empurra que esta mulher entra em cena. Esta mulher, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que a ninguém tinha podido curar, e que ela gastará com os médicos todos os seus bens. Ela acreditava, pela fé. Alguém já tinha falado de Jesus para ela. Olha, para a tua causa tem solução. Os médicos disseram que não tem cura. Você já está sofrendo há 12 anos. Então ela, sem medir esforços, ela disse: eu sei, eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar neste homem, porque eu creio, porque as pessoas estão falando dele, e muitas pessoas, alguém já me falaram que foram curadas. Olha, meus amados irmãos, como é importante crer. Crer em quem? Na pessoa certa. Crer naquele que pode mudar o quadro da situação. Hoje, meus amados irmãos, muitas pessoas acreditam nos médicos. Quando você está doente, você procura um médico, porque você vai ver que o médico vai ter uma solução para o teu quadro de enfermidade, e o médico vai prescrever ali uma receita, e você acredita naquele papel, e você vai comprar o medicamento. Muitas vezes o remédio às vezes não faz efeito. Você volta no médico, o médico passou a outro, e nós acreditamos em tudo. Mas às vezes nós não queremos acreditar na palavra de Deus. Quantas pessoas hoje sofrem por não acreditarem na palavra de Deus? Uns criticam, dizem: isso é só papel, é só letra. Mas eu digo, é a palavra do Deus vivo, que ela continua a agir, porque o autor dela não está morto. O médico dos médicos que escreveu, ele está vivo, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, o texto diz, 44, verso 44, veio por trás dele e tocou na orla de sua veste, e logo lhe estancou a sua hemorragia. Tem pessoas, irmãos, que recebem a cura do Senhor. Tem pessoas que pedem oração, para a igreja orar, para o pastor orar, mas não tomam uma posição diante de Deus, querem ficar no anonimato, querem ficar escondida. Jairo teve que vencer os preconceitos. Ah, você agora é crente, você está na igreja. Tem muitas pessoas que não vêm para a igreja por isso. E esta mulher recebeu a cura, mas ela quis ficar no anonimato. O que adianta você receber só a cura física, e a cura da alma, e a salvação da alma? Por isso que Jesus insiste, verso 45, mas Jesus lhe disse: quem me tocou? Como todos negaram, Pedro com seus companheiros disse: mestre, a multidão te apertam e te oprime, e diz: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Verso 47, vendo que a mulher não podia se esconder, não podia se ocultar, aproximou-se trêmula. O que ela pensava?
Ela pensava que Jesus ia ali lhe esculachar, dizer várias coisas com ela. Talvez o pensamento dela, talvez. Mas olha o que diz Jesus. Ela veio toda tremendo e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, declarou na vista de toda aquela multidão a causa que havia lhe tocado, por causa da sua enfermidade. Verso 48, olha a resposta de Jesus. Então lhe disse Jesus: filha, oh aleluia. Olha aí, meus amados irmãos, Jesus chama ela de filha. Ela tinha que sair do anonimato. Ela tinha que declarar publicamente e dizer: Senhor, eu estou aqui. E além dela receber a cura física, ela foi adotada, aleluia, passou a fazer parte agora da família celestial. E ele diz assim: olha, a tua fé te salvou, aleluia. Ela ganhou a cura física e salvação. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas, meus amados irmãos, e Jairo? O que aconteceu com Jairo? Neste momento, chega alguém. Lázaro estava vendo, Jairo estava vendo os milagres. Jairo viu isso. Talvez Jairo conhecia esta mulher. Quantas vezes talvez esta mulher não entrou na sinagoga à procura de cura? Jairo era o dirigente da sinagoga. Creio que Jairo conhecia, porque esta mulher, um dia ela teve posse, porque o texto diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Então Jairo viu o milagre na vida desta mulher. Ele fica feliz. Mas, meus amados irmãos, mas chegará um momento em nossa caminhada com o Senhor que recebemos notícias desagradáveis. Verso 49. As pessoas irão falar para você que não adianta mais, deixe de seguir Jesus Cristo. E digo para você, isso é uma proposta do inimigo, isso é uma proposta diabólica. Mesmo quando as pessoas não acreditam, Jesus diz para você, para mim, para você: continue acreditando. Mesmo que você pense e veja que não há possibilidade alguma, haverá um momento sim na nossa caminhada com o Senhor, que as coisas fugirão do nosso controle. A filha de Jairo estava viva quando ele chamou o Senhor para ir à casa dele. Mas caminhando com o Senhor, alguém trouxe-lhe uma notícia desagradável. Olha o que diz no verso 49. Falava ele ainda, Jesus, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: olha, não tenho uma notícia muito boa para te contar. A tua filha piorou. Estou dizendo com as minhas palavras. A tua filha piorou e ela já está morta. Já foi convidada as pessoas e está lá, tem muita gente chorando. Meus amados irmãos, e ele diz assim: olha, não incomode mais o mestre. Traduzindo, não adianta mais. Nem Jesus pode resolver essa situação. Já aconteceu isso contigo? E quando você está passando por uma situação em que o negócio se agrava, e aqui as pessoas dizem: olha, não adianta mais orar,
Não adianta mais a igreja clamar, porque já era. Digo isso, irmãos, isso vem da parte dos incrédulos, aqueles que não acreditam no poder de Deus. Se você está passando por isso, se algo fugiu do teu controle e você caminha com Cristo, vai vir sim essas pessoas amando do inimigo, e são aqueles que estão perto de você. O texto diz que veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo assim: olha, já era, o teu caso é um caso perdido. Mas Jesus diz para mim e para você nesta noite: olha, mesmo que as pessoas não acreditem, continua crendo, continua acreditando no poder de Deus, porque para você tem solução sim. Se você caminha com o Senhor, se você está na presença de Deus e a situação fugir do teu controle, o Senhor diz para mim e para você nesta noite: continua acreditando que você verá o milagre de Deus acontecer na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Jesus, vendo aquela situação, imagine um pai, uma única filha, e você procura ajuda, e de repente chega uma pessoa e diz assim: olha, já era, a morte chegou à tua casa. Dá um desespero. Mas Jesus diz assim: olha, oh aleluia, continua crendo, Jairo, continua crendo, Jairo, porque aquele que se humilha debaixo dos meus pés, aquele que se humilham diante de mim, não voltarão sem resposta. Aqueles que se humilham na minha presença serão exaltados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz: continua crendo e verás a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui um caso parecido. Olha o que diz a palavra de Deus. João, capítulo 11, verso 40. Olha o que Jesus diz. Ele falando isso para Marta, quando Lázaro estava enterrado há 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei, se credes verás a glória de Deus? Aleluia. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para creiais que tu me enviaste. E tendo dito isto, essas palavras, clamou em alta voz, dizendo-lhe: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo seus pés e as mãos atados com as faixas de linho, e o rosto envolto com pano. E Jesus orientou: retirai as faixas dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele diz para mim e para você nesta noite: mesmo que venha as circunstâncias, mesmo que você talvez esteja enfrentando uma situação parecida, o Senhor continua dizendo para mim e para você, assim como falou para Jairo: Jairo, crê somente. Verso 50, Jesus, ele diz para Jairo, mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, oh aleluia, crê somente
e ela será salva. Oh, aleluia! Meus amados irmãos, quem está dizendo esta palavra aqui não é o homem, é o próprio Deus, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder para remover qualquer fardo, aquele que tem o poder e diz: olha, continua crendo, porque ela será salva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continue crendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, olha o que diz no Evangelho de João, no capítulo 20. Jesus disse para Tomé, para que ele seja crente e não incrédulo. Olha o que diz. Isso Jesus falou para um dos seus discípulos. João 20 e 27. Evangelho de João, capítulo 20, verso 20 ao verso 27. Olha o que ele diz. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe Jesus mostrou-lhe as mãos. Então os discípulos ficaram muito alegres ao ver o Senhor. Após Jesus ressuscitado, entrou aonde os discípulos estavam reunidos e Jesus mostrou: olha as minhas mãos, eu ressuscitei. No verso 21, e Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 24. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no lugar do seu lado onde a lança entrou, eu não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu e pôs-se no meio dele e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende agora a mão e coloca no meu lado. Agora não seja incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor é meu Deus. Ao que ele, Jesus, afirmou a Tomé: porque tu me viste, acreditaste? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele diz que nós devemos ser crentes, não incrédulos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar com o olhar físico, veja pelo olhar espiritual e veja Deus agindo na tua vida, na tua causa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 1, Abraão, crê, aleluia, crê que a promessa vai acontecer na tua vida.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz para Israel, em Isaías capítulo 41, verso 10 ao 43, que eles tinham que crer. Vamos ler esta passagem, Isaías capítulo 40. Olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 41, verso 10 ao 13. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a minha mão direita na minha justiça. Todos que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada. E os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busque os que lutam contra ti, não os encontrarão. E os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada, e eles perecerão. Verso 13: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela tua mão direita, e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Aleluia, aleluia. O Senhor fala comigo e contigo nesta noite. Ele diz: continua crendo nas minhas promessas, não baixe a guarda, mesmo quando você não vê o milagre acontecer. Jairo não via mais possibilidade alguma, esta mulher também não, mas quando Jesus ele entra em cena, aquilo que o médico não pode fazer, ele faz. Qual é o médico que tem condições, o poder de trazer uma pessoa de volta à vida? Nenhum, não existe. A ciência não pode fazer isso, a medicina não pode. Mas quando Jesus ele entra em cena, ele faz o impossível, faz reverter o quadro, a situação, para te ver feliz, para que o nome do Pai venha a ser glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz para Jairo, crê somente, no verso 50, não importa qual o tamanho do teu fardo, ou qual o problema em que você está enfrentando, mas digo para você nesta noite, continue crendo, porque Jesus está contigo. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo as tuas lágrimas, aleluia. Como Ele viu o sofrimento desta mulher, como Ele viu o sofrimento de Jairo. Esta mulher sofria há 12 anos, Jairo tinha uma única filha. Ele começou a caminhar com o Senhor, e ele recebeu uma notícia desagradável, mas o Senhor disse para ele: olha Jairo, continua acreditando que o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, basta você acreditar nas promessas de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, continue crendo, porque o teu caso tem solução. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, e eu pergunto nesta noite, para os irmãos que estão presentes, e para você que me acompanha em casa, qual o tamanho do teu fardo? Qual o tamanho do teu problema? Você que crê nas promessas de Deus, você que tem buscado, e você no teu olhar físico, você aparentemente não vê nada acontecendo, mas eu te digo nesta noite para você, Deus está trabalhando. Deus vai mudar o quadro da tua situação. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está enfrentando. Jairo, ele teve que vencer o preconceito. Ele tinha um preconceito com Jesus. Jesus Cristo não foi bem aceito na sua terra, porque ele veio de Nazaré.
uma região desprezada. Às vezes, meus amados irmãos, quando nós mesmos temos preconceito conosco mesmo, com nós mesmos, e às vezes impedimos o milagre acontecer. Mas para que o milagre venha acontecer na minha e na tua vida, nós devemos também fazer a nossa parte. Jairo, ele teve que abrir mão. Eu creio que este homem, ele não foi mais bem aceito na sinagoga, porque além dele acreditar em Jesus, ele convidou Jesus para estar na sua casa. Ele não foi bem aceito mais pelos seus amigos. Se o teu pensamento é esse, olha, os teus amigos não podem fazer nada por você. Se Jairo fosse ver o lado dos amigos, nenhum dos amigos dele tinha o poder de trazer a sua filha de volta à morte. E este homem, ele teve que fazer isso, reconhecer quem ele era e reconhecer quem é Jesus, prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. A mesma coisa, meus amados irmãos, é esta mulher. O fardo desta mulher era 12 anos. 12 anos que sangrava. Imagine a situação desta mulher. Jairo, ele tinha filha de 12 anos. Quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher começou o sofrimento. Esta mulher, ela ia morrer, como também a filha de Jairo. Era 2 casos sem solução. O texto diz que esta mulher gastou tudo que tinha com os médicos. A medicina não teve condições de curá-la. A filha de Jairo, a medicina também não teve condições de curá-la. As duas iam morrer, tanto a morte física como a morte espiritual. Mas Jesus, quando ele chega, tanto ele cura o corpo físico, como também salva a alma do fogo do inferno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jairo tinha 2 problemas. Primeiro, foi vencer o preconceito, reconhecer quem era Jesus Cristo. Segundo, convidá-lo para ir à sua casa e curar a sua filha. Você que me assiste nesta noite, você já entregou a tua vida ao Senhor? Você já convidou o Senhor para entrar na tua casa? Talvez esta cura que você tanto procura é nos médicos, e os médicos não podem fazer nada por você. Esta mensagem está falando ao teu coração. Vai aos pés do Senhor, convida Jesus para entrar na tua casa, e você vai ver o milagre acontecer. Talvez seja isso que esteja acontecendo na tua vida. Convida Jesus para entrar na tua casa hoje, nesta noite. Fecha os teus olhos aí, faça uma oração. Você que está desesperado, você que não encontrou solução para o teu problema, é um fardo pesado e você não consegue carregá-lo, suportar só. Mas Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei salvação para as vossas almas. É isso que você tem que fazer hoje. Você que está me assistindo, o Senhor, ele quer fazer isso na tua vida, e como ele fez na vida de Jairo e na vida desta mulher. A mulher queria cura,
mas ficar no anonimato. Mas não podemos jamais receber algo do Senhor e ficar no anonimato. Quando você receber um milagre do Senhor na tua vida, propague para as pessoas e diga: olha, eu estou aqui, estou de pé, curado, porque o Senhor entrou na minha vida e mudou a minha situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos servir ao Senhor no anonimato. Você tem que glorificar o Senhor. Esta mulher queria, mas Jesus não permitiu, porque senão ela tinha recebido só a cura física, não tinha recebido a salvação. Então, meus amados irmãos, vamos concluir aqui concluir a mensagem. Olha o que diz: tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse os incrédulos, senão Pedro, Tiago, e bem assim como o pai e a mãe da menina. E todas as pessoas choravam, planteavam. Mas Jesus diz assim também para ele, para aqueles que estão chorando. Jesus diz assim: olha, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Ei, você que chora, você que clama, o Senhor diz para você e para mim, para você nesta noite: ei, pare de chorar. A tua solução para o teu caso tem solução. Jesus Cristo chegou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aonde Ele chega, a morte vai embora. A morte não tem vez. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Glória a Deus. Olha o que diz mais, verso 53. Mas eles não acreditaram, riram-se dele. Por isso que as pessoas vivem sofrendo, porque ridiculariza a palavra, não acredita, por isso vive uma vida de sofrimento. Essas duas pessoas aqui, Jairo e esta mulher, receberam salvação, cura, porque eles acreditaram. Jesus disse assim: continua crendo, porque o milagre está chegando. Verso 54. Entretanto, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Aleluia. Verso 55. Então o espírito voltou imediatamente e entrou na menina, e ela se levantou. E Jesus mandou-lhe que desse de comer. Claro, creio que a jovem, aquela criança doente, talvez estava com muito dia que não comia, estava fraca. Jesus disse assim: olha, ela está viva, ela não está morta. Veja aí ela comendo, dê de comida, dê alimento para ela. Verso 55. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Mas como? Como é que você vai ficar calado em uma situação dessa, depois de um milagre desse? Meus amados irmãos, creio que a vida de Jairo nunca mais foi a mesma. A vida desta mulher do fluxo de sangue nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque eles creram. Continue crendo, mesmo quando as possibilidades, mesmo quando as pessoas digam para você: não adianta mais, pare com isso, pare de orar, pare de buscar, não dê ouvido a esta voz. Esta voz é uma voz do diabo, para que você venha desistir. Mas o Senhor diz para mim e para você nesta noite: não desista, continue crendo, convide Jesus para entrar na tua casa, na tua vida, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus, e vamos ficar de pé para encerrar o culto desta noite. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada, Senhor, para a tua igreja nesta noite. Eu creio, Senhor, que esta palavra, aonde, Senhor, que ela vem, está sendo reproduzida, Senhor. Eu vejo pelos olhos da fé o teu Espírito Santo transformando vida nesta noite, vida sendo curada, vida, Senhor, sendo transformada, e o teu nome sendo glorificado. Aleluia. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, por tu me usar mais uma vez nesta noite na tua casa, porque sem ti, Senhor, nada eu poderei fazer.
A palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor. Eu só estou usando aqui a minha boca para transmitir, Senhor, a tua santa palavra. Obrigado, Senhor, e eu creio que a tua palavra hoje está produzindo vida, Senhor, na vida dessas pessoas que estão sofrendo. Então, Pai bendito, nós te louvamos nesta noite e já te agradecemos, Senhor, por tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.